Nesse vídeo aqui você vai aprender como foi o consumo de fertilizantes desde 1961 no mundo até hoje e como que isso está dividido entre os principais nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, e como que isso acontece também no Brasil nas principais culturas. Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo. Bom, vamos lá, de volta aqui ao cenário oficial para fazer um vídeo para você. Nesse vídeo aqui, eu estou tirando algumas informações, principalmente de um material muito bom que eu pretendo explorar mais nos próximos vídeos, então não perca, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos sobre esse material, que é informações agronômicas do NPCT número 9 de março de 2021, né? Informações agronômicas que falam sobre experimentos na cultura do milho, do algodão, envolvendo o uso de nitrogênio e como usar de forma mais sustentável, comparando fontes. É bem legal, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou me ater a passar para você o que eu te falei logo no início, que são informações a respeito do consumo de fertilizantes no mundo e no Brasil, tá? Então, para comentar primeiro, eu já vou colocar para você aqui o primeiro gráfico que esse artigo traz, que é o consumo mundial de fertilizantes. Então a gente tem um consumo de nutrientes, na verdade, né, que não é o consumo de fertilizantes, mas consumo dos principais nutrientes, nitrogênio, fósforo no formato de P2O5 e K2O, né, e potássio no formato de K2O no mundo. Então você observa que desde 1961 até o máximo que o gráfico traz aqui é 2018, tá? A gente vê, eu consigo ver na legenda aqui que no gráfico não mostra escrito 2018, mas ele diz na legenda que é até 2018, então você vê que vai um pouquinho além de 2017, né? Então o que a gente consegue ver nesse gráfico? E só para você entender, né, o consumo está em milhões de toneladas e esse é um gráfico da soma, tá bom? Então essa faixa da parte de baixo, mais maior e mais escura, ela é referente a nitrogênio. Essa faixa mediana, referente a P2O5, e a faixa mais clara, referente ao potássio, mas são a soma dos três, tá? Então, se você vê uma faixa engrossando, quer dizer que está aumentando o consumo, não quer dizer que o potássio, como está acima, né, ele soma com os de baixo, tá? Isso aqui é só uma representação da soma dos três nutrientes, tá bom? Então, esse gráfico ele mostra o quê? Que o nitrogênio disparado, ele é o nutriente mais consumido no mundo. E isso vem aumentando numa escala muito maior desde o início aí, né? Desde onde esse gráfico traz, 1961 até hoje, né? E a tendência você pode ver que, né, eu vou te mostrar depois um gráfico de tendência no Brasil, mas dá para a gente ter essa ideia de que está aumentando, né? Os outros nutrientes também, fósforo e potássio, numa proporção um pouquinho menor, mas a gente vê que está aumentando. O que acontece no mundo, né, se a gente for pensar em aumento populacional, né? Então, aumento de população, aumenta a demanda de alimentos e, com isso, a gente tem que produzir mais. A gente teve um aumento de produtividade também, né? Aumento de produção na mesma área, em muitas regiões. Então, com isso, aumenta-se o consumo dos fertilizantes, dos nutrientes, né, no mundo todo. Então, muito interessante, né? Agora, deixa eu mostrar para você como que esse gráfico é no Brasil. Então, no Brasil também, ele traz desde 1961 até 2018 e a gente vê que começa, né, aquele boom ali depois de 67, 69 e depois ele tem os seus altos e baixos, mas ele tem uma tendência muito crescente. Diferente do gráfico do mundo, a gente vê que potássio é o fertilizante mais consumido, né, no forma de K2O, depois o P2O5 e depois o nitrogênio. Por quê? Isso tem muita relação com o que eu vou mostrar a seguir, para você também por curiosidade, mas porque no Brasil a cultura em que mais consome fertilizante, que o Brasil é líder de produção mundial, é a soja.
né? E a soja, a gente sabe que existe uma contribuição muito grande da fixação biológica de nitrogênio, então o uso do nitrogênio acaba sendo reduzido nessa cultura e de forma geral também no Brasil, né? Mesmo tendo milho como uma cultura que consome bastante nitrogênio, o fato da soja estar em uma quantidade muito maior de áreas, né, a gente tem essa diferença. Mas o artigo traz também um comentário que, se a gente fosse levar em consideração não P2O5 e K2O, né, que é a formulação padrão, né, vamos dizer assim, que é a convenção padrão que vem no adubo, né, quando você fala de concentração de nutriente no adubo, você fala em P2O5 e K2O. Se a gente fosse levar em consideração só o P e o K, né, eles comentam aqui que o nitrogênio aí seria o maior, né, porque o nitrogênio ele é representado na fórmula no elementar, né, apenas, né, só o N, não com oxigênio como as outras fórmulas, tá? E olha que interessante, deixa eu, antes de trazer os dados também das culturas, olha o consumo de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Na verdade, ele traz aqui a legenda de fertilizantes nitrogenados, mas é o consumo de nitrogênio no Brasil. Né, um outro gráfico aqui, esse da ANDA de 2018, né, que mostra desde 1990 até 2020 essa tendência de crescente consumo do fertilizante. Tá? Então, quanto mais a gente cresce, a população cresce inclusive de uma forma exponencial, né? A gente está crescendo de uma forma linear a produção de alimentos, essa é a grande preocupação, né? A grande missão de você que é profissional da agrária, você que é engenheiro agrônomo, produtor rural, tem, né, para investir em entender essas novas tecnologias, em pesquisar e desenvolver, para que a gente consiga melhorar, otimizar a produção na mesma área. A gente vê aparecendo uma série de iniciativas com sistemas de integrados, sistemas mais intensivos, em que a gente cultiva 2 safras, 3 safras, consórcio de culturas, né, consórcio lavoura e pecuária, lavoura, pecuária e floresta, né, formas da gente conseguir produzir mais em menos espaço, né, milho com cana, né, o milho e a soja também evoluindo na forma de produzir, né, com algumas iniciativas interessantes para antecipar o plantio de milho antes da colheita da soja. Tem muita coisa legal acontecendo nesse sentido para que a gente consiga otimizar. Agora eu quero mostrar para você um outro gráfico, esse é do site do governo federal, né? E na verdade esses gráficos eles estão no Plano Nacional de Fertilizantes. O que eu quero mostrar para você aqui, né, que está no site do Ministério da Agricultura e Pecuária, é essa figura aqui, que é o consumo de fertilizantes por cultura, né? Em 2026 a fonte é Global Fert, 2021, e ele traz, né, justamente aquilo que eu comentei, né? Então a soja representando aí 44% do consumo de fertilizante no Brasil, né? Depois o milho em segundo lugar com 17%, o milho sim uma cultura que demanda bastante nitrogênio. Depois a cana com 11%, depois o algodão com 6%, ele traz o café com 5% aí em quinto, e depois outros, né? E mesmo outros, né, todas as outras culturas somadas dão 17%, né, empata com o milho, né, a soja, para você ver como representa o consumo de fertilizantes no Brasil. E aqui, como eu disse para você que ia mostrar uma tendência, esse gráfico eu já trouxe em outras discussões aqui no canal, naquela época, inclusive tem vídeo sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, mas trazendo de novo para você, né, para mostrar a tendência que foi feito nesse estudo, né, então a elaboração foi entre o MAPA, a Embrapa e o INPI, né, sobre possíveis cenários de demanda por fertilizantes no Brasil em 2030, 2040 e 2050. Né? Então, a gente teve realmente, né, no ano passado um menor consumo, mas esses consumos você vê que na história, desde 1998, eles vêm em alguns altos e baixos, algumas crises. A gente passou por, ainda está passando, né, infelizmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, por uma situação geopolítica, de conflitos globais, e também a gente estava passando também passou por sanções, né, mesmo antes dos conflitos, e também pandemia e atrasos logísticos, né? E tudo isso influencia na distribuição dos fertilizantes mundialmente. Mas a gente vê que na história ele passa por altos e baixos, em algumas épocas de crise também, mas a tendência é sempre subir, né? Então eles colocaram um cenário otimista, um mediano e
menos otimista, aí, um pessimista, vamos dizer assim, que nem chega a ser pessimista, né? O pior cenário, ele vai crescer, mas talvez ele estabilize por uns anos, né, até 2030 e volte a crescer até 2050, ou, né, o cenário mediano ele vai continuar crescendo de forma praticamente linear, e um cenário ainda mais otimista, se é que a gente pode dizer assim, né, que é um consumo maior ainda. É claro que isso seria muito interessante no sentido de estar conseguindo produzir mais em mesma área com tecnologia, essa tecnologia chegando para o produtor rural, para que a gente consiga estar suprindo essa demanda global que vem aumentando, que vai influenciar em preços, né? Então, assim, isso tudo é muito importante e, claro, sustentabilidade também, né? Sem a necessidade da gente ter que ficar abrindo muitas áreas, né? Ou abrindo mais áreas, se a gente conseguir intensificar a produtividade, né? Ou a produção nos mesmos hectares. Tá bom? A ideia desse vídeo era trazer esse panorama mais informativo, um pouco de números para você que acompanha aqui o canal. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa no comentário, né? E se inscreva no canal para ver os próximos vídeos que eu vou trazer em sequência sobre o informativo que eu comentei no começo do vídeo. E é isso aí, espero que tenha gostado. Compartilha com quem vai se beneficiar dessa informação e até o próximo vídeo.